Olá a todas e todos, eu sou o Davidson Ferreira, sou aluno do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, e estou gravando esse vídeo como requisito para a avaliação nacional final da disciplina de problemáticas da educação física. Nesse vídeo eu venho tratar sobre o mapa conceitual que foi realizado, sobre os diversos textos estudados no decorrer da disciplina. Esse é o meu mapa conceitual, no meio está o nome da disciplina, em oval fica os textos, então foram 7 textos, 7 semanas. Em cada texto a gente debate um pouco sobre a realidade vivenciada pelos professores no cotidiano escolar, dentro da nossa sala de aula. Na primeira semana, a gente vem tratar sobre a educação física escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Esse texto de Gonzalez, ele vem falar que a educação física está naquele espaço entre o não mais e o ainda não. Aquele espaço onde tem práticas que não se acreditam mais, tem formas de atuação que não podem ser realizadas e tem práticas que ainda têm uma certa dificuldade de se propagar com maior clareza, né, de serem aceitadas e serem introduzidas dentro do contexto escolar. No texto, ele trata de duas práticas, 2 tipos de atuação docente presentes na escola. Ele vem dar ênfase a esses 2 tipos. O primeiro é o abandono do trabalho docente, aquele que a gente chama como rola-bola, que é onde o profissional, o professor, chega, joga a bola para os alunos e eles defendem o que vão fazer. Eles que são os seus próprios autores das práticas, né? Não tem uma interferência do profissional, do professor. Ele abandona mesmo o seu trabalho, joga a bola ou vira apenas um mero espectador, ou, às vezes, quando muito, ele serve de árbitro para apitar ou interferir ali na prática esportiva. Esse abandono do trabalho docente, ele tem essa forma de ensino, ela tem ausência de uma reflexão crítica sobre a prática pedagógica, tem uma desvalorização de outras formas da cultura corporal, porque as aulas, elas ficam refém daquilo que os alunos mais gostam e mais querem fazer, que são as 4 práticas esportivas mais tradicionais, né? O futsal, o voleibol, o basquete e o handebol. Mas na maioria das vezes ainda fica refém ao futebol. Com isso, há uma exclusão dos alunos com habilidades físicas diferentes. Não todos os alunos eles se sentem incluídos no processo educacional, porque o conteúdo não te agrada, não agrada a participação, ele não tem habilidade suficiente para participar, os outros alunos não escolhem eles para a prática esportiva e eles acabam sendo excluídos do processo de ensino e aprendizagem. O outro tipo de atuação é aquilo que ele chama de inovação pedagógica ou renovação pedagógica, que é o professor que vem trazer abordagens críticas para suas aulas. Ele vem fazer reflexões sobre as práticas esportivas, reflexões sobre os conteúdos e conteúdos diversificados. O professor não fica refém somente à prática esportiva, ele tenta proporcionar aos seus alunos a vivência de uma grande gama de conteúdos presentes dentro da cultura corporal do movimento. Ele inclui dança, inclui práticas de aventura, ginástica, lutas, não fica refém aos esportes e nem aos jogos. É uma aula que vai proporcionar aos alunos experiências bem positivas e marcantes, que vai conseguir alcançar o objetivo, que é a aprendizagem. Na segunda semana, foi tratado um texto sobre a relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física. Esse texto vem falar sobre aquela relação entre a teoria e a prática, né? De professores que ficam refém somente à dimensão procedimental, que é aquela ensinar a fazer, ensinar o processo do aluno. A aula se reduz a conteúdos esportivos, aulas reduzidas aos conteúdos tradicionais, que são essas 4 modalidades, né? O professor, ele fica como se fosse somente um treinador desportivo,
né? Ele perde um pouco o seu papel de educar, de ser educador, e foca somente no desempenho, numa abordagem mais técnica e nas metodologias tradicionais, que foram muito criticadas por todo aquele movimento da renovação pedagógica, né, da educação física. O outro foco do texto é sobre o ensinar sobre o fazer, que já é aquela dimensão conceitual, onde os alunos vão conhecer todos os sentidos e significados das práticas esportivas, tem uma abordagem mais crítica, trata do foco no contexto sociocultural dos alunos, tem uma relação entre a educação física e a cultura corporal, tem conhecimentos teóricos, mas isso não se reduz a uma aula meramente teórica, porque os conhecimentos teóricos eles podem ser passados lá na aula prática, com reflexões, com debates, o professor para a atividade prática para fazer uma reflexão, para fazer uma prática, depois retorna à atividade prática, trazendo assim uma maior gama de aprendizagem aos alunos, e ainda entra dentro daquela dimensão atitudinal, que vai fazer os alunos saber fazer a atividade procedimental, vai fazer os alunos conhecer a atividade, a conceitual, saber sobre o fazer, e ensinar os alunos a saber ser, a ter atitudes que vão influenciar na sua vida, não somente como estudantes, mas na sua vida ao geral, fora do contexto escolar. Na terceira semana, o texto 3 vem falar sobre a educação física como componente curricular da educação básica, os aspectos legais da disciplina de educação física. Trata sobre todo o percurso que foi percorrido, que é percorrido pela educação física dentro da educação básica, todos os aspectos legais. Fala da primeira LDB, que surgiu lá em 61, a lei número 4.024, que traz a educação física obrigatória nos cursos primários e no ensino médio, mas com uma limitação de idade. Lá na primeira LDB, alunos maiores de 18 anos não eram obrigados a praticar. Então, era obrigatório a prática da educação física, ainda naquela perspectiva de atividade física, mas somente até alunos menores de idade. Depois, veio com a Lei 5.692, em 1971, já há uma obrigatoriedade em todos os níveis, entra aí também as graduações e as pós-graduações, mas com alguns critérios de facultatividade. Alunos que trabalhassem mais de 6 horas diárias e estudassem à noite, não era necessário a prática esportiva. Alunos maiores de 30 anos, que estejam prestando serviço militar ou que fosse fisicamente incapacitado. Ocorre ainda algumas má interpretações, porque o que é fisicamente capacitado? Quem são as pessoas fisicamente capacitadas, né? Então fica aí essa má interpretação da lei em si. No mesmo ano de 1971, tem um decreto que tem no seu texto a palavra atividade, que trata a educação física somente pela parte prática, sem nenhuma reflexão. Ainda não vê a educação física como uma disciplina que tem conteúdos e pode ensinar alguma coisa, apenas como uma prática esportiva que vem trabalhar o corpo, e só. Em 1977, com a Lei 6.503, aumenta a facultatividade para os alunos da pós-graduação. Então, alunos que estivessem em pós-graduação não precisaria realizar a educação física. E também coloca as mulheres com filho, pensando com aquele pensamento de que a mulher que tenha filho já trabalha bastante em casa, é cansada e não teria necessidade de praticar a educação física, deixando totalmente de lado todas as reflexões e todos os ensinos que a prática da educação física pode trazer. Com a LDB de 96, a Lei 93/94 de 1996, saiu esse termo de atividade e finalmente a educação física foi reconhecida como componente curricular, que é um avanço grande, né, que ela passou a integrar as disciplinas obrigatórias mesmo como componente curricular da educação básica.
E em 2003, com a última lei, que é a lei que ainda rege a educação física no momento, Lei 10.793, ela especificamente trata da facultatividade da educação física, frisando o turno noturno. Ela coloca obrigatoriedade na prática do turno noturno, tirando aquela questão de quem trabalhasse 6 horas e estudasse à noite. Porém, ela ainda deixa aberto os critérios de quem tem mais de 30 anos, quem trabalha mais de 6 horas, quem esteja prestando serviço militar, quem esteja amparado pelo decreto de lei que trata sobre as doenças transmissíveis, o que traz uma má interpretação ainda pelos gestores e pela comunidade escolar em si. Alguns, lendo esta lei, pensam que a partir do momento que o aluno esteja com algum problema físico, ele não tem necessidade de participar da aula, o que é errado, porque o que faculta a participação, a presença, são doenças transmissíveis. É aquilo que vai facultar a participação do aluno nas outras disciplinas também, nos outros componentes curriculares. Se o aluno não vai para a escola, aí ele tem a facultatividade aceita na educação física. Agora, se ele está presente na escola, não é porque ele tem atestado que ele não vai participar, porque ele pode ficar fora da prática esportiva, mas ele fica dentro das reflexões, ele participa de todo o contexto da aula e ele vai tirar proveito, em si, daquilo que é debatido durante a prática esportiva. Alguns autores que estudam as leis tratam isso como um retrocesso. Então, essa última lei, ela não foi um avanço para a educação física. Ela foi, sim, um retrocesso pelas questões da facultatividade e a má interpretação da lei. Na quarta semana, a gente estudou sobre um texto que vem falar sobre o afastamento e a disciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. Os autores afirmam que o afastamento e a indisciplina, eles aumentam de acordo com os alunos vão avançando nos ciclos escolares. Então, quanto mais tempo o aluno está na escola, menos tempo ele participa das aulas de educação física. Menos motivação para realizar as aulas eles têm. E isso por diversos motivos. Primeiro, pode ser os aspectos legais que foram tratados no texto anterior. A má interpretação desses aspectos legais com relação à facultatividade da disciplina tende a afastar alguns alunos da prática da aula. A repetição de conteúdos também, conteúdos maçantes que são realizados sempre, desde a educação infantil até ensino médio, fica refém dos 4 conteúdos principais, das 4 modalidades esportivas mais comuns, e isso faz que ocorre um desinteresse na prática esportiva. Outra questão também são as aulas no contraturno. Já deu uma diminuída, mas mesmo assim é prática existente de colocar a educação física fora do horário das aulas normais. Consequentemente, é muito complicado para o aluno ir na manhã no turno matutino, voltar para casa e ir à tarde só pela educação física. A maioria das escolas hoje já coloca e já é a educação física dentro do horário normal de aula. Diminuiu bastante a questão do afastamento, mas ainda tem a questão da indisciplina, que pode ser por essa questão do repetição de conteúdo, do nível de habilidade. Alunos que não se sentem habilidosos o suficiente para participar da aula tendem a se afastar. Alunos que tiveram insucesso em algum momento da sua vida na prática esportiva tendem a não repetir. O aluno lá na educação física teve uma experiência que não foi legal, ele caiu, ele levou uma bolada, ele se machucou, ficou reprimido, fica retraído e pensa que sempre que for praticar a aula vai acontecer igual. Então, para evitar esse medo e essa vergonha, ele acaba escolhendo não participar. Aí cabe ao professor ele propor influenciar propostas ou ele propor aulas e tentar seduzir esse aluno a participar da sua aula. Você seduzindo ele, propondo e mostrando o que o aluno vai aprender, o que está sendo tratado, quais são os objetivos, quais são os conteúdos que estão, as habilidades que estão sendo desenvolvidas, você acaba seduzindo este aluno a participar da sua aula. Mas no texto, os autores trazem algumas propostas didáticas que servem como
como intervenção nessa questão da indisciplina e na questão do afastamento. Eles citam o Sport Education, que é aquela onde vai tratar a educação como o esporte, né? No caso o esporte como educação, onde divide a turma em 3 grupos com níveis basicamente parecidos. Cada grupo fica responsável por uma questão durante a aula. Então, faz todos os debates, todas as reflexões, no final da aula vão praticar o esporte. Um dos grupos fica responsável pela organização da prática, os outros 2 vão realizar a prática. Então, incluiu e englobou todo o grupo escolar, toda a sala de aula, todas aquelas pessoas que estão ali presentes na prática esportiva. A fim, no final dessa unidade temática, no final desse bimestre, é sempre realizado um torneio, uma disputa, onde esse espírito de competição acaba influenciando todos a participarem de maneira saudável da prática esportiva. Outra proposta é o futebol calerreiro, que é uma proposta que surgiu aqui na América do Sul mesmo, que vem trazer o esporte aos primórdios do tempo lá dos jogos da rua. Vem trazer o futebol para relembrar um jogo que era jogado na rua, sabe? E isso faz com que os alunos tenham umas experiências legais, porque antes de iniciar a prática, eles se reúnem e eles debatem e decidem como vão ser as regras do esporte. Aí costuma colocar que fazer uma caneta num aluno vale 2 gols, um chapéu, um bonezinho, uma lambreta vale 2 gols, gol de menina vale 2 gols, e o gol mesmo em si vale só 1 gol. Então fica uma atividade interessante. E todos participam. No final do jogo, eles param novamente, se reúnem e vão ver quem foi o vencedor, a partir desses critérios que foram prepostos lá no início da aula. Muito interessante para trabalhar a questão dos jogos e do esporte dentro da aula de educação física. Outras 2 são a aprendizagem cooperativa e o TPSR, que é aquele método de responsabilidade pessoal e social, que vão influenciar não somente na prática esportiva, mas em toda a responsabilidade social desse aluno. Ele conhecer os seus colegas, conhecer a sua comunidade e melhorar, influenciar a sua vida de uma forma positiva. No texto 5, na 5ª semana, a gente veio tratar sobre as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Vem falar sobre o esporte em si, como esse esporte é trabalhado na escola, como está sendo as propostas pedagógicas para trabalhar o esporte dentro da sala de aula. O texto traz muitas críticas ao ensino esportivo tradicional, tentar tratar o esporte na escola como o esporte de competição, o esporte de alto rendimento, o que não é o objetivo da educação física escolar. Né? Não é esse esporte na escola, e sim o esporte da escola é influenciar os alunos a terem vivências onde esse esporte vai trazer aprendizados, não somente competição, vai trazer uma vivência à cultura corporal. Esses alunos vão refletir sobre essa prática esportiva, esses alunos eles vão criticar ativamente tanto a prática esportiva como a dificuldade de acesso às práticas esportivas. Então aí cabe ao professor proporcionar uma grande gama de práticas esportivas, alternativas pedagógicas, inovações pedagógicas que vão trazer a esses meninos, a esses alunos, uma vivência de uma maior comunidade, uma maior quantidade de práticas esportivas. Aí no próprio texto fala também bastante sobre a dificuldade de aceitação ao novo na comunidade escolar. Quando você chega com uma proposta pedagógica, com uma alternativa pedagógica de trabalhar essa inovação, muitas vezes você não é bem recebido, e isso é desestimulante, e acaba que o professor aceita, né, essa não aceitação e não propõe, não luta pelo espaço da educação física. Aí o texto vem falar sobre isso, que tem essa dificuldade de aceitação, mas cabe a nós propor e trabalhar da forma que aqui achamos que é o correto. E principalmente os alunos não aceitam essa nova alternativa, essas inovações. Sempre quando você chega propondo uma aula diferenciada, uma aula onde vai trabalhar esse grande leque da cultura corporal, os alunos já espantam e não querem participar, se afastam da disciplina dizendo: não, professor, aqui sempre ocorreu assim,
assim. Aí a hora que o professor fala que agora, a partir desse momento, não vai ser mais assim, que a gente vai mesmo ter aula de educação física e que vocês vão vivenciar uma grande quantidade de esportes aqui dentro da escola, que seria o esporte da escola. No texto 6, na sexta semana, a gente vai tratar sobre as questões de gênero na educação física escolar. Vem falar sobre a dificuldade que as garotas se sentem na prática esportiva, sobre as desigualdades do tratamento, sobre o gênero em si, sobre os estereótipos de gênero e sobre a inclusão. Esses são os principais tópicos, temas que são tratados dentro do texto. O texto fala sobre as dificuldades que a comunidade tem de aceitar que a menina ou quem quer que seja pode participar e pode fazer o que ela quiser. Até as próprias meninas acabam se excluindo da prática, com vergonha de mostrar o corpo, com vergonha de se expor, com vergonha de não ter habilidade para praticar aquela prática esportiva, para realizar aquela prática, acaba se excluindo do processo. O texto vem trazer os benefícios da promoção da igualdade de gênero na educação física escolar, não dividir turmas por gênero, incluir todos na prática. Com isso a gente vai desenvolver a autoestima e a autoconfiança desses alunos, vai ter uma maior inclusão e uma maior igualdade no tratamento e desenvolver as habilidades sociais desses alunos, não somente as habilidades motoras e físicas, mas vai saber e ensinar essas crianças a enfrentar as heterogeneidades presentes na sociedade em geral. Esses alunos, eles não vão ficar refém a uma sociedade machista e uma sociedade exclusiva. Você propondo a inclusão dentro da sua aula vai refletir no adulto que está sendo criado naquela escola. Por fim, para finalizar a disciplina, a gente tratou na 7ª semana sobre o ensino por meio de temas geradores, a educação pensada de forma contextualizada, problematizada e interdisciplinar. Vem trazer propostas e proposições de trabalhar por temas geradores, temas que vão estimular a criatividade do aluno, temas que vão trazer esse aluno para próximo da educação, para próximo da aprendizagem. A educação ela vai ser contextualizada, vai ser problematizada. A gente vai trazer questões que fazem parte do dia a dia do aluno. Sabe, esses temas geradores, eles trazem diversas vantagens. Trabalhar de forma interdisciplinar, você unindo a educação física com os demais componentes curriculares, vão integrar toda a sociedade, toda a comunidade escolar naquilo que é o principal, que é proporcionar aos nossos alunos uma aprendizagem mais significativa. A interdisciplinaridade ainda é um problema por questão da afinidade entre os professores, mas isso não pode ser empecilho para você propor e proporcionar aos seus alunos esse ensino por meio de temas geradores. Eu coloquei aqui no mapa conceitual algumas vantagens por ensino de temas geradores. No caso, o desenvolvimento de habilidades cognitivas, o maior envolvimento dos alunos, porque engloba todos dentro da prática esportiva, e uma aprendizagem mais significativa. Ele não só vai fazer as práticas por fazer, ele vai saber o porquê está fazendo e ele vai aprender aquilo que está sendo proposto, que acredito que seja o objetivo geral da educação, que é propor uma aprendizagem mais significativa e mais positiva para os nossos alunos. Por fim, este é o meu mapa conceitual, que é o requisito da disciplina, da avaliação nacional, e eu quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo e agradecer a Deus pela oportunidade e dizer que estou à disposição para sanar qualquer dúvidas e que foi um privilégio participar,
que é um privilégio estar presente nesse mestrado profissional e que foi um privilégio participar dessa disciplina que abre muito a mente da gente e a gente consegue perceber que as nossas atuações em sala, muitas das vezes, a gente está fazendo a coisa certa, mesmo sem saber que é a coisa certa, e que às vezes a gente está fazendo uma coisa errada, que pode ser mudada e que pode sim ser renovada e inovada com o propósito de melhorar e de alcançar, né, os objetivos que são a aprendizagem dos nossos alunos e uma educação física de qualidade e positiva para todos. Muito obrigado, um abraço e fiquem todos com Deus.